Tudo bem, galera? Aqui é professor Velasco, né? Professor Velasco está fazendo aí uma aula para eletricidade, né? Para uma avaliação aí, né? Uma disputa de uma seleção. Então vamos nessa aí? Então, o que nós vamos fazer hoje? A ideia hoje, quando se fala dessa nossa nova empreitada aí, eu vou começar assim, ó. Como funciona o chuveiro elétrico, né? Como ele funciona? Eu vou mostrar aqui algumas figuras. Olha aí uma pessoa tomando banho, chuveiro quase pegando fogo, um técnico abrindo aí o chuveiro e mostrando a situação verão e inverno. Um anjozinho mostrando 220 volts, 4.400 e 2.800 watts. Ele mostrando aqui a posição de verão, né? E a posição de inverno. Também mostrando uma rede elétrica aí, né? A ideia da nossa rede elétrica aí. E o que mais que ele vem mostrando aí? Ele também vem mostrando a ideia do funcionamento que tá bem atrás de mim aqui, né? O funcionamento de um chuveiro elétrico. Então, galera, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como funciona o chuveiro elétrico. Lógico, vocês devem estar aí pensando, tá colocando aí na cabeça de vocês, o que vocês já devem estar imaginando. O chuveiro elétrico faz o quê? Transforma energia elétrica em térmica, né? Através do quê, né? Então, eu vou mostrar essa situação para vocês, como funciona o chuveiro elétrico. Então vamos aqui para nossa situação, uma introduçãozinha à parte, né? A nossa introdução à eletrodinâmica. Primeiro, eu vou precisar saber, né, sobre um pouquinho de eletrodinâmica para a gente explicar como funciona o chuveiro elétrico. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada, ela é incandescente, né? Você está percebendo claramente que essa lâmpada incandescente, ela vai fazer o quê? Ela está transformando energia elétrica em térmica. Passa energia elétrica, mas o que passa essa energia elétrica? Então, nós temos aí as cargas em movimento, né? As cargas em movimento representam um ponto principal da eletrodinâmica. Então, o que a eletrodinâmica vai estudar? As nossas cargas em movimento. Então, lembre, cargas em movimento, nós vamos estudar, vai ser estudado na eletrodinâmica. E qual é o nome que se dá a essas cargas em movimento? Esse movimento é denominado de quem? As cargas em movimento é denominado de corrente elétrica. Então, nós temos aí a nossa corrente elétrica. Então, a primeira coisinha que nós vamos saber aí é a ideia de corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais, nada menos é o movimento, né, das cargas. Nesse caso, o movimento das cargas se dá no estudo da eletrodinâmica e esse movimento é denominado de corrente elétrica. Então, vamos aprofundar a ideia de corrente elétrica. Então temos aqui, ó, a nossa ideia de corrente elétrica, né? Corrente elétrica. Vamos dar uma ideia aqui, né? Um desenho. Vou aumentar mais um pouquinho para vocês darem uma olhada aí bem. Olha lá, nós temos a ideia de corrente elétrica, temos uma bateria, que é um polo positivo e o polo negativo, é a mesma coisa que a tomada, né? Aqui a nossa bateria tem uma tensão ou uma DDP, uma diferença de potencial, então por isso do polo positivo e do polo quê? Negativo. Então o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um fenômeno físico, certo? A corrente elétrica é um fenômeno que físico. Vamos só subir aqui um pouquinho. A corrente elétrica é um fenômeno físico que os portadores de carga elétrica, ó, os portadores de carga elétrica,
Então, quem tem carga elétrica, como os elétrons, né? Os elétrons têm carga elétrica, são conduzidos pelo interior de alguma matéria em razão à aplicação da diferença de potencial. Olha, se eu não tiver a DDP, a diferença de potencial à tensão, eu não tenho corrente elétrica, certo? Se eu não tenho a tensão, eu não tenho corrente elétrica. Se eu tenho a tensão, eu vou ter a corrente elétrica, né? Lembrando, pelo meu desenho aqui, só dar uma olhada para a gente dar uma analisada maior. Eu tenho aí a corrente elétrica, eu diminui um pouco mais. A nossa corrente elétrica, ela sempre tem o sentido do polo positivo para o polo negativo. Esse sentido é considerado o sentido convencional. Então, lá na tomada, eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Então, o sentido convencional é do polo positivo para o polo negativo. Mas o sentido real é o contrário, porque é o deslocamento das cargas negativas. Então, negativo com negativo, repulsão, positivo com negativo, atração. Então, sentido real é o sentido do polo negativo para o polo positivo. Então, nós temos aí a nossa corrente elétrica no primeiro momento, né? Então, falamos aí de corrente elétrica, falamos o que vai ser estudado aí na eletrodinâmica e como calcular, Velasco. Professor Velasco, como calcular essa corrente elétrica? Na verdade, a corrente elétrica ela é calculada pela observação, né? É pela observação dessa situação que passa carga, né, pelo condutor. Então, como calcular essa fórmulazinha aí? Fórmula da corrente elétrica. Primeiro, a corrente elétrica é definida pela razão. Deixa eu aumentar para vocês, né? A corrente elétrica é definida pela quem? Pela razão. Vou aumentar mais um pouquinho. Então, razão de quem? Olha lá, corrente elétrica. A corrente elétrica é definida pela razão. Lembre, se eu pôr de vermelho, que a razão entre o módulo da carga elétrica, que passa através do condutor, e o intervalo de tempo. Razão é uma divisão. Então, nossa equaçãozinha é essa aqui, ó. A corrente elétrica é a variação de carga dividido pela variação de tempo. É justamente isso aqui, pessoal, que nós temos que ficar bem atentos, que o consumo de energia elétrica está relacionado à corrente, por consequência está relacionado ao tempo. Isso quer dizer, quanto maior o tempo, menor a corrente. Fato. Mas se essa corrente fica contínua, ela passa por muito tempo, então vai passar muita carga, então você vai consumir muita energia, o quê? Elétrica, muita energia elétrica. Então, essa é a nossa ideia, né? A formulazinha da corrente elétrica. E dentro dessa formulazinha nós temos algumas observações. Basicamente, essas observações são feitas a nível de medida, de unidade, né? A nível de unidade. Então, lá, para a gente calcular a corrente elétrica, eu preciso da quantidade de cargas que passam. Essas cargas, elas vão passar em um determinado tempo. Seria assim, eu quero saber quanto de carro, uma estimativa de quantos carros que passam pela ponte. Então, o que eu faço? Eu fico lá um determinado tempo observando quantos carros passam naquele tempo. Então, eu vou ter uma estimativa. Dentro dessas estimativas, elas podem ser o quê? As nossas estimativas podem ser altas ou baixas, né? Então, para que isso ocorra, essas estimativas, nós vamos usar algumas unidades. Então, fica claro aqui, a nossa unidade ficou muito apagado, né? Mas está o seguinte, a unidade de corrente elétrica do Sistema Internacional
é um amperes. Então, como que se calcula a corrente elétrica? A unidade é amperes. Que quer dizer o que, um amperes? Coulomb por segundo. Ampere quer dizer coulomb por segundo. Então, a cada carga que passa a 1 segundo. Lógico que essas unidades pode ocorrer alguns prefixos, né? No caso, o quilo, o mili e o micro. Cada prefixo desse tem um valor. O K, 10 a terceira, quer dizer que o valor dele vai ser 10 a terceira. O meu K equivale a 10 a terceira. O meu mili a 10 a menos 3. E o meu micro a 10 a menos 6. Se a nível de resoluções de questões, nós podemos usar essa ideia. Mas a ideia principal é como funciona um chuveiro elétrico. E aí, a partir do funcionamento de um chuveiro elétrico, nós temos aí o efeito Joule. O que é o nosso efeito Joule? Vamos imaginar essa figura aí, ó. Um fio, um polo positivo e um polo negativo entrou em quê? Em curto-circuito. Esse curto-circuito, né, vai provocar a perca, vai provocar aí a ideia de transformação de energia. Então, o que é o efeito Joule? O efeito Joule, nada mais, nada menos, é o que? Olha lá. Efeito Joule é um fenômeno físico. Deixa eu chamar isso aqui mais para cá. Efeito Joule. Vamos pôr ele ali em cima. O que é o nosso efeito Joule? É um fenômeno físico na qual a passagem, de corrente elétrica, então nós já vimos as cargas atravessando, através de algum meio resultante do seu aquecimento. Esse aquecimento surge em razão às diversas colisões em que ocorrem entre os elétrons, os elétrons da corrente elétrica, e os átomos que constituem a matéria cristalina do material. Então, o que é o efeito Joule? O efeito Joule, nada mais, nada menos, é a transformação de energia elétrica em energia térmica, certo? Então, na hora que os elétrons passam, esses elétrons passando, eles vão aquecer, né? Vão por colidir com outras substâncias, né? Com as moléculas em si. Essa colisão vai ocorrer um aumento da temperatura. Então, o efeito Joule, nada mais, nada menos, é a transformação de energia elétrica em energia térmica. É realmente o que o chuveiro faz, né? O nosso chuveiro aí, ele faz essa seguinte situação. Então lá, resistores e efeito Joule. O que é os resistores e o efeito Joule? Tem aqui um resistor, né? Esse resistor basicamente aumentar. Basicamente, esse resistor aí é um resistor no chuveiro elétrico, tá? Ele é um resistor do chuveiro elétrico. Esse resistor, né? Tem aí um resistor. Os elementos mais comuns que apresentam resistência são chamados de resistores. Resistor é o aparelho, né? Olha lá, ó. Os resistores, eles têm a função de transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, o aparelho que realiza o efeito Joule, né, é chamado de resistor. E todo resistor tem a sua resistência, né? Sua resistência. Então, tem um resistor que tem as suas resistências aí. Em relação a isso aí, nós temos diversos aparelhos
eletrônicos que fazem o uso desse efeito. Por exemplo, deixa eu levantar isso aqui para vocês verem vários exemplos aí de imagem. A lâmpada incandescente, né? Ela foi trocada, não se fabrica mais lâmpadas incandescentes porque o papel da lâmpada é iluminar. No caso de uma lâmpada incandescente, ela tinha um papel, ela pegava mais a energia elétrica e transformava em energia térmica, né? Então ela aquecia mais. Então a eficiência dela é muito baixa. Nós temos uma churrasqueira elétrica aí, né? A ideia da churrasqueira elétrica, ela aquece, ela tem um resistor, ela é ligada a uma tensão, que é a tomada. Ao ser ligada à tomada, passa a corrente elétrica e o resistor que tem lá, que é essa partezinha que aquece, ela vai transformar a energia elétrica em térmica. Isso também acontece com o secador, né? A mesma situação com o secador. O nosso artista principal aí, o chuveiro elétrico, né? Que eu vou mostrar aí para vocês como é o funcionamento do chuveiro elétrico. A churrasqueira elétrica, a chapinha, mesma situação lá, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tensão e essa tensão passa aí uma corrente elétrica, né? Passa a ideia da corrente elétrica aí e aquece o elemento aí. E o ferro elétrico, né? Esses são alguns dos aparelhos que estão aí no nosso cotidiano que apresentam o efeito Joule, que é transformar a energia elétrica em energia térmica. Esse é o papel aí principal do resistor. Mas, Velasco, e aí, como é que nós podemos falar sobre resistores? Na verdade, os resistores trabalham com duas leis. Primeiro, eu vou mostrar a primeira lei de Ohm, né? Nós vamos ter dois tipos de resistores: os resistores ômicos e os resistores não ômicos. O que nós vamos estudar aqui são os resistores ômicos, que eles são constantes, né? Eles são resistências constantes, quer dizer que ele não varia no seu tamanho. O tamanho com aquela tensão, com aquela corrente, ela tem o mesmo valor, né? Então, é um exemplo como que se representa um resistor. Muitas vezes é representado por por um caminho dificultado. No caso aqui ele representou com uma caixinha, que ele representa R, e logo para um resistor funcionar precisa de uma tensão. Por que precisa de uma tensão? Porque a tensão que caracteriza a corrente elétrica. A tensão cria a corrente elétrica. E quem tem que passar pelo resistor é a corrente elétrica. Então, como é a nossa primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, a chamada primeira lei de Ohm, fala o quê? Na primeira lei de Ohm, ele analisa o seguinte: a primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer, a corrente que atravessa o dispositivo, sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Diretamente proporcional. Isso quer dizer que quanto um aumenta, o outro aumenta. Então, se a tensão aumentar, é porque vai aumentar a corrente. Então, a corrente e a tensão são diretamente proporcionais. Se caso a tensão caia, né? A tensão caia. Se a tensão cair, é porque a corrente também caiu, diretamente proporcionais. Certo? Diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Imagine um aparelho submetido a uma diferença de potencial DDP e flui uma corrente de intensidade I. Isso quer dizer que a tensão é diretamente proporcional. Vou até aumentar um pouquinho. A tensão é diretamente proporcional à corrente. Foi o que nós explicamos aí. Se a tensão aumenta, mudar de cor. Se a tensão aumenta,
é porque a nossa corrente vai diminuir, não, vai aumentar, diretamente proporcional. Por consequência, pessoal, se a gente dá uma olhada aqui, ó, a tensão e a corrente, ou a resistência e a corrente, neste caso, a resistência e a corrente, quanto estão multiplicando entre si, elas devem ser o que? Se multiplicam entre si, elas devem ser inversamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais. Então, maior resistência, menor corrente. Menor corrente, menor tensão. No caso aí, quando se fala de um chuveiro elétrico, a tensão ela é ligada, no caso na nossa cidade, 220 volts. Então a tensão é constante. O que vai mudar é a resistência à corrente. Então, se eu quiser aquecer mais, o que eu faço com a resistência? Se eu quiser diminuir, quer aquecer menos, o que eu faço com a resistência? E por consequência vai acontecer uma coisa com a corrente, né? É porque as duas são inversamente o quê? Proporcionais. Então vamos lá. Para definir essa ideia de aquecimento, eu vou levar em consideração a potência do aparelho. Essa potência também eu preciso ficar ligado, porque ela também está relacionada ao consumo de energia elétrica, né? Ao consumo de energia elétrica. Então, ao ligar um aparelho elétrico com uma resistência R nos polos de uma bateria pilha, toma qualquer outra fonte, a tensão está montada num circuito elétrico simples. A potência elétrica P dissipada de um resistor ou de uma resistência é diretamente proporcional, olha lá, ó, de novo, diretamente proporcional, olha o que ele falou aqui, deixa eu organizar isso aqui. Vamos pegar aqui o aparelhinho, né? Eu coloquei ali uma lâmpada incandescente, então eu tenho aí o polo positivo e o polo negativo e a corrente elétrica. Ao ligar o aparelho elétrico e uma resistência R aos polos de uma bateria, né, pilha, tomada ou qualquer outra tensão, estamos montando um circuito elétrico simples. Então, um circuito elétrico simples é considerado com um resistor e um gerador, no caso a bateria. A potência dissipada, só para a gente não esquecer, é a energia que vai ser transformada em calor. Poderia fazer essa ideia de transformada em calor. Então, a potência elétrica dissipada é a energia perdida na forma de calor, no caso desse aí. Em um resistor, a resistência é diretamente proporcional. Deixa eu ajeitar aqui. É diretamente proporcional, ó. Diretamente proporcional à tensão. Diretamente quer dizer que quanto um aumenta, o outro aumenta também. Então, potência dissipada, nada mais, nada menos, é a tensão vezes a corrente. A potência dissipada, nada mais, nada menos, é a tensão vezes a corrente. Então, para a gente entender agora como funciona um chuveiro elétrico, ficou fácil de entender, né? Então, potência nos aparelhos elétricos. Então, o que eu vou fazer? Ao conjugarmos, vou aumentar aqui para vocês. Ao conjugarmos a equação de potência, que é a tensão vezes a corrente, com a primeira lei, que é a resistência, é a tensão, é igual a resistência vezes a corrente, temos outra forma de calcular. Gente, tá aqui, ó, o nosso chuveiro elétrico, só que de uma outra forma esquematizada, né? Eu vou subir aqui para a gente explicar essa situação. Eu tenho aqui a situação, que é, eu tenho um resistor, né? Esse resistor, ele foi ligado a uma tensão. Ao ser ligado a uma tensão, passa uma corrente elétrica por ele. Ao passar a corrente elétrica por ele, há o aquecimento, né?
ao aquecimento dessas moléculas aqui. Então ocorre a transformação de energia elétrica em térmica. Então aquecimento devido à passagem da corrente elétrica. Então quanto maior a passagem de corrente elétrica, mais ele vai aquecer. É justamente por isso que maior vai ser a potência. Então, a potência dissipada, equacionei, né? Potência é I vezes U. Quem é U? U é R vezes I. U é igual a R vezes I. I vezes I ao quadrado. Então, a potência dissipada, quando se envolve uma corrente, ela é diretamente proporcional à corrente ao quadrado, tá? Então, maior potência, maior necessária de maior corrente. No caso de um resistor constante, um resistor ômico nesse caso, a potência é diretamente proporcional ao quadrado da corrente. No caso da tensão, a potência também é diretamente proporcional. Quem é U? Quem é I? U dividido por R. Ó, esse triângulozinho ajuda muito. I é U dividido por R. Então, substituir lá, U vezes U ao quadrado é R. Então, quem é a potência dissipada quando se envolve um resistor, um chuveiro elétrico? A sua tensão ao quadrado sobre R. Detalhe, nessa situação, quanto maior a potência, menor a resistência. Então, temos lá as perguntas, né? O que é o chuveiro elétrico? Então, dá para a gente voltar lá na nossa primeira pergunta e concluir essa nossa aula. Como funciona o chuveiro elétrico? O que é o funcionamento do chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico nada mais, nada menos, ele transforma energia elétrica em energia térmica, né? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Esse efeito é chamado de efeito Joule, né? O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. O que acontece? O que o chuveiro tem? No chuveiro tem o chuveiro é um aparelho chamado resistor. Por quê? Todo resistor que transforma energia elétrica em térmica. Então, nosso resistor, todo resistor tem uma resistência lá dentro, né? E dentro dessa resistência que ocorre a transformação de energia elétrica em térmica. É justamente por isso que quando tem na estação verão, quando eu coloco na estação verão, a potência é 2.200 watts, então eu tenho pouco aquecimento de água. Quanto é inverno, eu tenho maior aquecimento de água, então necessariamente maior potência. Para que isso ocorra, a tensão é a mesma, o que vai mudar é o valor da resistência. Então não esqueça, no verão eu vou ter maior resistência. Por que maior resistência? Porque com a maior resistência eu tenho a menor potência dissipada, passando menos corrente. No inverno eu tenho uma maior potência. Por necessidade eu vou ter que ter a menor resistência, passando mais corrente elétrica. Então, se perguntarem a vocês, maior ou menor resistência no verão? Verão, maior resistência, inverno, menor resistência, tá bom? Então, isso é o funcionamento de um chuveiro elétrico. Valeu a todos, valeu!